Fala, amante da cachaça. Segunda hora da live cachaceira número 57. Estou com Gilberto Freire Neto. Estamos conversando sobre a verdadeira história da cachaça. O Gilberto, a gente ainda não saiu de 1500 e pouco, hein, gente? Brincadeira. Mas o Gilberto já fez um histórico para nós das navegações e a gente vai... Só vai voltando aí, a gente já agradece aí a atenção de vocês conosco. Enquanto isso, eu vou me servir. Eu já vi a Luísa por aqui. Ó, Luísa, tô de Datulha, tá? Edição 2016, você ganhei de presente de vocês aí, da Rota da Carajé. Ô, Gilberto. Oi, meu amigo. Vou perguntar mais direto, hein? Pergunte. Pelo que eu tô entendendo, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 22 de abril de 1500, ele já chegou com cachaça no barco. Quase. Já chegou com cachaça no barco e já chegou sabendo que tinha que fazer mais. Porque não tinha jeito. Ele já sabia que aqui ia dar certo, então ele chegou com cachaça no barco e querendo fazer mais. É mais ou menos isso. Veja, a plantação de açúcar, de cana-de-açúcar na Ilha da Madeira é muito anterior à descoberta do Brasil. Tá? Então, é fato, para mim né, que a produção na Ilha da Madeira ela provocou ensaios do que poderia acontecer no Brasil. Entendeu? Então, eu não tenho dúvida disso, não. Né? Você, se fizer um mergulho na história da Ilha da Madeira, vai ver plantação de cana em 1450 e uns quebradinhos, entendeu? Então, é claro que se testou um processo, né? E na hora que o Brasil é descoberto, que aquela quantidade de terra se mostra possível para produção, para plantação de cana, produção de açúcar, usando aquela técnica que foi, na verdade, um desenvolvimento tecnológico da produção do azeite de oliva nas tradições mais portuguesas e que se transforma num mecanismo de extração do caldo de cana para poder fazer o cozimento desse caldo, o adensamento dele, depois o refino na Holanda, que era o parceiro comercial português para a distribuição do açúcar na Europa, principalmente. Né? E essas coisas se estabelecem na Ilha da Madeira em 1452. Entendeu? Então, imagina que durante 50 anos Portugal aprendeu a fazer uma fermentação, uma destilação, né, o refino do próprio açúcar. Então, ele sabia onde estava se metendo. Né? E sabia que tinha que guardar segredo. Né? Basicamente, esse conhecimento é um conhecimento que vai passando de geração para geração por via oral. Não podia escrever nada. Primeiro que as pessoas não sabiam ler. Isso era fato. Nem ler nem escrever. Nem ler nem escrever. Né? A grande maioria desses artífices, desses mestres, eles não sabiam ler nem escrever. Você tinha uma pessoa que fazia essa narrativa. Né? Eram os escribas do século XV, né? Pessoas que tinham a condição de escrever em nome do rei e guardar essa referência, né, da indústria ou da navegação ou das receitas. Pouquíssimas pessoas tinham essa capacidade. Né? E o que fica claro é isso, é que Portugal fez vários ensaios antes de vir ao Brasil e de montar uma estrutura produtiva formal, e essa estrutura produtiva formal se transformar num sistema de negócio reconhecido. Isso para mim é claro. Agora é lógico que do ponto de vista da história você precisa de referências documentais, de referências arqueológicas, são os componentes que o historiador gosta de trabalhar. Por quê? Porque o resto é invencionice. O resto só quem pode falar é Gilberto, porque não tem compromisso com isso. Tomando cachaça. No compromisso tomando cachaça, exatamente. O Gilberto está sempre tomando cachaça e falando dessas coisas. Entendeu? É bom, você chamou atenção aí em relação aos historiadores, porque você fala, né? Você não é historiador. Eu até cometi essa gafe aí de, na comunicação, falar, Gilberto Freire Neto, historiador, estudioso de cachaça, não sei o quê, e na verdade você não é historiador. Você é um estudioso aí. Você é um amante das navegações. Eu sou um bom leitor. Olha aqui outra recomendação. Eu fui lá dentro pegar, ó. Vou tirar os comentários para o pessoal ver.
uma história do mundo em 12 mapas. Aí, tô falando que você é um apaixonado pelas Viu? navegações, pelos mapas. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu vou lhe dizer por que é que vale a pena. Isso aqui é a história da geografia. Aí você vai começar a fazer aquela composição para imaginar por que é que os portugueses foram tão longe. Não tinha bobo dentro das naus. Não, não tinha bobo dentro das naus. Olha, só Ó, para você ter ideia, o Dom Manuel I, quando acerta a missão de Vasco da Gama pelo mar, lógico, pela navegação, pelo ciclo de eh, contorno da África, ao mesmo tempo, sem ninguém saber, ele manda 2 emissários por terra para tentar fazer o mesmo roteiro. Os navegadores retornaram, os homens por terra não retornaram. Deixaram legados por onde passaram. Você faz uma referência até certo ponto do caminho que eles tomaram. Né? Mas provavelmente foram mortos, assassinados, ou não voltaram porque realmente não quiseram voltar. Né? Existem várias hipóteses aí possíveis. Mas o rei de Portugal duplicou os meios. Né? Ele mandou uma turma por um lado e mandou outra turma pelo outro. A coisa mais importante que tinha que acontecer era se estabelecer o caminho marítimo para as Índias. Mas não podia abrir mão de ter algum caminho para as Índias. Era a sobrevivência de Portugal que estava em jogo. Era um investimento altíssimo fazer com que um ciclo de navegação se estabelecesse. Né? E bancar isso durante anos e anos e anos e anos e anos. Imagina o que é criar um time de especialistas para navegar durante 2 anos e 2 meses, sem saber se voltariam um dia. Né? Então, É nós igual temos que formar um time reconhecer. é igual formar um time de astronautas hoje em dia. Além da Será? competência. Será? Será quando os americanos voltarem de Marte? Será Olha, comparável com os americanos quando eles voltarem de Marte? Porque chegar na Lua é fichinha. rapaz, agora você foi longe, hein? Agora você provocou geral aí. Provocou as navegações portuguesas com a chegada do homem em Marte. É isso aí. Se é que vão ser os Porque na Lua, americanos, meu hein? amigo, na Lua, você olha para ela aqui, ó, no horizonte, você está E vendo vai, né? ela. E Olha e vai. vai. É feito o Mediterrâneo. Você Siga. olha para o outro lado na África, você vai em frente. Aí você sabe chegar. Eu quero ver chegar em Marte, meu amigo. Foi o que aconteceu quando eles chegaram por aqui, né? Quando eles começaram a desbravar essa doideira toda aí. Você, diante de tudo que você está falando, seguramente a cachaça foi o primeiro destilado das Américas aí? Seguramente, seguramente. Seguramente, eu vou ser mais arrogante ainda. Eu vou dizer que Recife, Pernambuco, ele é o primeiro polo, nas Américas da Rota da Seda. Tá? A Rota da Seda é uma rota tradicional de comércio que vai das fronteiras da China, né, na costa ali com o Japão, e vai passando ali pelo norte da Índia, pela Pérsia, Mongólia, né, Pérsia. Aí a partir dali pega o Mar Negro. Quando chega no Mar Negro, eu estou ali perto de Constantinopla. Aquela região toda virou uma região Constantinopla, que é Istambul hoje em dia, né? hoje Istambul, naquela época Bizâncio, né? Então era a região que é a fronteira comercial entre a Europa e a Ásia. Era o ponto de convergência entre Europa e Ásia. Aliás, é até hoje. Né? E a dominação do comércio de Constantinopla para a Europa era feita pelos genoveses e pelos venezianos. Né? São os grandes comerciantes da época que faziam esse papel de ponto, né, logístico entre os negociantes que estavam na Ásia mais distante, que faziam esse trajeto, que é um trajeto muito longo, mas um trajeto que remunerava muito bem, trazia seda, mas trazia todas as especiarias. E essas especiarias eram comercializadas pelos italianos, genoveses e venezianos para todos os reinos europeus. Então eles faziam muito dinheiro.
com a queda de Constantinopla, esse comércio ele se rompe, porque os turcos passam a dominar essa condição de comércio e, logicamente, passaram a cobrar muito mais caro e tiraram, né, a lucratividade dos genoveses e dos venezianos. Portugal viu isso como oportunidade, porque a Rota da Seda ela não terminava na Turquia, hoje Turquia, né, Bizâncio. Na verdade, ela também tinha um trajeto, uma perna que fazia todo o norte da África. Né? E quando fazia esse trajeto por todo o norte da África, inclusive nós estamos cansados de ver filmes mais antigos aí dos beduínos, aquelas rotas comerciais pelo deserto do Saara, tinham 2 reinos ali muito ricos, né? O reino do Mali, por exemplo. Rapaz, né? eu já dormi na tenda beduína, hein? Isso, olha aí. Era onde o ouro se estabelecia. O ouro europeu se transformava na seda, nas especiarias, e você tinha a área de contato mais próxima com os comerciantes portugueses. Então os portugueses sempre olharam, tiveram o interesse, né? Inclusive durante algum tempo dominaram aquela região, não apenas economicamente, mas militarmente, para aprender de onde vinham esses produtos. Então, quando o rei de Portugal diz assim, olha, vamos navegar, porque a gente cumpre 2 metas. A primeira, aprender a navegar no Atlântico. Porque vai que os espanhóis nos expulsam aqui do continente. Para onde é que eu vou migrar? Não sei, mas vai ser para o barco. Então eu preciso navegar. Então ele aprende a navegar. E 2, como é que eu consigo uma nova frente comercial se os espanhóis me bloquearem? Eu preciso ter um parceiro comercial. Né? Ou mais de um parceiro comercial. E ele passa a desenvolver estrategicamente esse olhar de buscar novos caminhos econômicos, mas também militares. Então, durante esse ciclo das navegações, os barcos mais potentes militarmente do mundo, sem sombra de dúvida, eram os portugueses, artilhados, né? Barcos com 20, 30 canhões. Né? Mas, ô Gilberto, rápidos. Eu acho interessante esse negócio da história portuguesa aí. Você pode até me corrigir se eu estiver fazendo deduções errôneas, mas assim, Portugal me parece que tinha até um poderio bélico super interessante, mas ele não gostava de briga. Ele resolvia as brigas fugindo, caçando outras coisas. Tá lá o rei, quando a França estava chegando perto, ele falou, tá maluco? Nem que eu consiga, vou embora. Vou embora. Fica aí. Fica aí. Então, você acabou de falar aí que Portugal chegava a ficar preocupado com a Espanha querer expulsá-los ali da região, então, inteligentemente, eles iam para outros mares, mas sempre com muito poderio bélico, mas nunca querendo brigar. Não quero brigar. Eu sigo aqui na minha inteligência, vamos explorar. Veja, o que o rei Dom Manuel, o Dom João VI... armou para Napoleão Bonaparte um golpe estratégico. Quando Napoleão chega com suas tropas em Portugal, Portugal mudou-se. Eu faço o quê? Eu não tinha barco, lembre-se. A França, durante alguns combates, perdeu sua marinha com os ingleses. Não conseguiu repor sua marinha. Por que não conseguiu repor sua marinha? Porque não tinha madeira. Tanto que depois Napoleão mandou plantar carvalho lá na França a rodo. Depois disso. Portugal deu aula. Deu aula. O pessoal está te cobrando que você termine sobre o caminho das sedas, tá? Pronto. Aí o que acontece? A Rota da Seda, que começa lá na região mais distante, passa pela região que hoje é a Turquia, né? E tem o braço europeu das navegações mediterrâneas, por genoveses Gênova e venezianos. Venezianos. Genoveses e venezianos. Quando Portugal entra no circuito... ele entra na aula, viu? Graças a Deus, isso é importante. Quando Portugal entra no circuito, ele entra sabendo de tudo isso. Quando os turcos dominam essa fronteira do Mediterrâneo, porque os turcos começaram nessa região de Bizâncio. Eles fecharam ali o Mar Negro, né? Portanto, os europeus não conseguiam comunicação
por outros caminhos com a Rota da Seda que não passasse pelos otomanos, né? Quando ele chegou nessa fronteira, os portugueses continuaram tendo acesso da Rota da Seda pelo norte da África. Então, eles continuaram mantendo uma estrutura comercial pequena, porque era o esgarçamento dessa rota, quer dizer, chegavam poucos produtos, mas o caminho estava estabelecido. Ele passa a aprender a negociar e tenta, porque também era segredo, fazer o caminho inverso. Quando o Vasco da Gama vai fazer o circuito africano, que ele faz o contorno da África para chegar em Goa, na verdade ele não queria chegar em Goa, ele queria chegar em algum ponto no Oriente que pudesse ser um entreposto português para ele fazer negócio. Foi Goa por uma estratégia, né? Na verdade não Goa, mas foi uma região ali naquele território ali, né? Vários reinos na Índia, a Índia não era unificada, então tinham vários reinos, né? Então ele chegou ali naquela região e foi tentar fazer contato para negociar uma melhor relação de comércio. Na hora que isso se estabelece, veja que não existe o Brasil ainda, mas na hora que o Brasil passa a existir, todos os ciclos de navegação aprenderam que passar ao largo da costa africana, se distanciando da costa africana, né, era mais rápido, porque o ciclo de ventos era mais favorável e o ciclo dos fluxos, né, das marés eram mais favoráveis, mais rápidos do que você fazer o acompanhamento da costa africana. Então, isso vai provocou o reconhecimento da costa brasileira por alguns navegadores que provavelmente chegaram aqui antes de Pedro Álvares Cabral, porque eles foram fazer essa passagem ao largo e de repente chegaram aqui, viram visualmente, tiveram acesso visual à costa brasileira, né? E nessa passagem o Brasil entrou no mapa. Com esse ciclo de navegação se estabelecendo depois de Vasco da Gama, isso ganhou uma constância enorme. Vasco demorou 2 anos e 2 meses para fazer esse caminho para as Índias. Mas a cada 6 meses você conseguia, depois de Vasco da Gama, fazer esse caminho de ida e volta. Então a quantidade de navegadores que fizeram esse trajeto é muito grande. Imagina onde esses navegadores passavam na vinda, toda vez que saíam para descansar um pouquinho desse trajeto. Em Pernambuco. Em Pernambuco. Então, Pernambuco, eles iam descansar um pouquinho aqui. Muitos dos comandantes desses navios traziam produtos dele, não do rei de Portugal, não da companhia que eles representavam, mas deles. E vão negociando no caminho, como era tradição nos portos. O comandante saía com um baú que era dele e dizia assim, ó, eu quero... Aqui é pimenta, eu quero vender pimenta aqui. Quanto é que vocês estão pagando na pimenta? Ah, o cara está pagando R$200. Tirava R$200. Isso começou a acontecer, né? Era ilegal, completamente ilegal, mas é uma dinâmica do ciclo de navegações. Era um ciclo econômico que estava à margem da legalidade. Muitas vezes tinha éditos reais proibindo você, na ida ou na volta, parar no Brasil quando estivesse fazendo a perna indiana de navegação. Mas e daí? Não tinha polícia no mar, não é? Não tinha fiscal, não tinha fiscal. Não estava aí, não. Até hoje não tem. E o vento, e a maré jogava para cá, jogava para lá, o vento deixava de soprar, soprava em dobro, não é? E isso vai fazendo com que esse porto do Recife passasse a ser visualmente um porto importante. Aí você fala, não, Gilberto, você está brincando. Eu digo, não estou brincando, não. O maior butim de piratas de todos os tempos registrado, e eu não estou falando do Caribe, não. Eu estou falando de Pernambuco, né? Tem um corsário inglês que em 1595 passou aqui. James Lancaster. Procure aí. Tem um diário dele, está escrito só em inglês, né? Os diários de James Lancaster, você põe James Lancaster Diaries. O nome é mais comum, Pois é, ele era um almirante da coroa britânica, tinha uma carta de corso,
da rainha inglesa, e uma carta de corso é uma autorização, um reconhecimento, né, dado por aquele líder, aquele rei, aquele governante, para que algumas pessoas pudessem fazer o corso. O corso o que era? Eu estava no mar, via um barco de uma pátria inimiga, eu podia parar do lado, tirava tudo o que tinha de valor, levava para o meu barco, isso era legal, eu levava para o meu porto, e no meu porto eu vendia como se meu fosse. Então, foi o que aconteceu. James Lancaster tomou conhecimento de uma carga de tudo, de açúcar, de tecido, de algodão, de várias coisas que economicamente tinham valor, estavam nos armazéns gerais aqui dos arrecifes dos navios, né, que é o porto da cidade de Olinda, né, que dá nome à nossa cidade do Recife. Ele chega aqui com 4 barcos artilhados, ele faz isso ele entra no porto, invade o porto, bombardeia um pouco lá. O porto do Recife não era protegido, era um porto aberto, era tão distante de tudo que ninguém imaginava que alguém viesse um dia roubar, né? A tradição nossa de manter a casa aberta até ser assaltada. Então a gente permanece com isso até hoje, né? Então o James Lancaster aqui esteve, deixou um legado de 30 dias de confusão, né? E saiu daqui não com 4, mas com 14 barcos. O subcomandante dele saiu arregimentando barcos que estavam navegando aqui no Atlântico Sul, e isso, né, gerou esse maior butim de todos os tempos. James Lancaster fez rico, na época, o prefeito de Londres e mais alguns empresários que bancaram esse butim, né? Porque a carta de corso lhe dá uma autorização e você precisa de empresários, empreendedores para bancar a tripulação, os navios, né? Isso era um mecanismo de desenvolvimento econômico, um patrocinador, né? E isso está na história, quer dizer, você tem esse registro aí, não pelos portugueses, os portugueses não contam essa história, mas os ingleses têm essa referência. A Luciana fez um comentário aqui, a Luciana, que é do Wine Talk Group, ela fez um comentário super interessante aqui, que tem um museu lindo na Holanda, só sobre as terras de Pernambuco lá, Mauritshuis, sei lá o nome aí, em Den Haag, que no Brasil chama de Raia, né? Conheço. Haia. É Haia. A Haia. É a Mauritshuis. Mauritshuis quer dizer Casa de Maurício, né? Essa Casa de Maurício é a Casa de Maurício de Nassau, né? Que alemão de origem, não holandês, como muita gente pensa, esteve aqui durante 7 anos aqui em Pernambuco, né? E lógico que deixou um legado inesquecível, tanto que tem uma estátua dele aqui na frente do Palácio do Campo das Princesas, né? É um governador dentre 33 governadores holandeses que durante 24 anos permaneceram aqui em Pernambuco. Foi expulso, né? Mas deixou um legado importante aqui pra gente. O povo da Holanda só podia gostar de Recife mesmo. O negócio deles é morar dentro d'água. É igual aí, vocês aí, né? A Veneza brasileira. É um pouco isso. Vem cá. A gente está falando de Recife aí, você está em Recife, por isso até que a história acaba se aproximando mais de você, da região. Recife já foi grande, né? O território de Recife, não, de Pernambuco. O território de Pernambuco já foi grande. E depois, o povo é brigão aí, né? O povo brigava demais. E aí foi diminuindo, não é isso? É isso. Pernambuco, durante o ciclo holandês, a gente tem o chamado Brasil holandês, que é um recorte que é praticamente o Nordeste brasileiro, tá? Ele fazia fronteira com o Maranhão e até a fronteira que hoje é Sergipe e Alagoas, é a fronteira do São Francisco. Então imagina que isso durante o ciclo holandês era o território chamado de Brasil holandês, né, que depois da expulsão de Maurício de Nassau permaneceu como se fosse um Pernambuco, porque Pernambuco administrou esse território durante 8 anos antes do retorno dos portugueses para unificar o território. Então é um pouco isso. Pernambuco tem esses valores culturais todos, porque tem
eu vou chamar de fúria nativista muito grande, né? A gente não conviveu harmoniosamente com os holandeses, não. Foi sempre um período muito conflituoso aqui. Só Era durante o amor e período de ódio, né? Maurício de Nassau, amor e ódio. Só durante o ciclo de 7 anos de Maurício de Nassau é que houve uma acalmada. É a chamada paz nassoviana, né? Maurício administrou bem o território, aí as pessoas se acostumaram um pouquinho à paz e tranquilidade. Mas só para lembrar que ele é um entre 33 governadores que passaram por aqui, então não duravam mais do que 6 meses, não. Aqui era cacete. E vamos lá. De onde veio o nome cachaça? Quando que o nome cachaça começou a figurar aqui no nosso destilado de cana, que já estava sendo produzido no Brasil desde 1500? Arrochei. Eu acho que você pode citar aí que o grande pensador da cachaça é Câmara Cascudo, né? Luiz da Câmara Cascudo é o primeiro a mergulhar nesse universo da alimentação do Brasil, da gastronomia, da alimentação. E a cachaça é Tem uma lá um dessas livro ferramentas. fantástico, né? Prelúdio da Ele tem Cachaça. dois. Tem mais, não. Prelúdio da Cachaça, sim, mas ele tem dois sobre gastronomia que também são importantes, né? E além da coleção toda de Cascudo ser um legado para o estudo da cultura brasileira, o Prelúdio da Cachaça é o mergulho no nosso universo, né? Então ele fala do termo, de como o cachaça é incorporado no nosso português, né? Em algum momento, imagina que o termo cachaça é um termo pejorativo, é algo que está colocado como um subproduto que você não valoroso, né? De uma produção provavelmente de vinho, alguma coisa assim. E como o processo da cachaça, por similaridade, por ter fermentação, né? Mas ele tem aí um composto de destilação um pouquinho mais sofisticado do que a fermentação pura e simples, ele vem ganhando nomes que dizem respeito a um processo ou a outro, né? Que por similaridade vão sendo utilizados. Então imagina que você fazia a destilação a partir de um subproduto da produção de açúcar. Então aquilo, de certa forma, deve ter virado uma referência, né? Cachaça, com Z no final, né? Como se pronuncia de repente no espanhol aí, que com o passar do tempo virou a nossa cachaça, né? E é um pouco isso, né? Agora, você tem outros estudos que puxam a origem desses termos dentro do português arcaico. Você tem outras variedades aí, principalmente em quem produzia antes da gente, né? Na Ilha da Madeira ou nas Canárias, né? Que são hoje possessão espanhola, mas durante algum tempo era possessão portuguesa, né? Algumas regiões ali do norte da África, né? Então tem isso, tem esse termo aí por similaridade que vem da produção do vinho, né, da produção do açúcar, né, que por referência do processo vai colocando um pouco do refinamento, vamos dizer assim, daquela produção. Na sua interpretação, o nome vem mais daí, né? Não tem nada a ver com o Eu acho que porco lá, sim. com o cagaço lá. Você acha que é mais aí do negócio do... É. Da... Eu acho que não, eu acho que vem da evolução da nomenclatura mesmo. É a minha impressão, mas veja, é um mergulho em um campo Você gosta do que nome, cachaça? eu gosto. Eu gosto. Acho cachaça um termo interessante. Agora, acho ele, do ponto de vista de marketing, né, ele não é um termo fácil. Falar cachaça em japonês, em alemão, em italiano, em russo, é mais difícil do que rum. É muito mais difícil que é ruim. Agora eu vou te falar, não pode mudar o nome de cachaça não, porque senão eu De tô jeito nenhum. enrolado. Construir uma marca sendo chamada Eu Amo Cachaça, aí eu vou rasgar Exatamente. meu Nunca. dinheiro, mudar a vida. Não, olha, eu não chamo nem aguardente de cana. É cachaça mesmo. É cachaça mesmo. É cachaça mesmo. Em época de pandemia, eu vou voltar lá na nossa caipirinha da Ilha da Madeira para você falar um pouco mais sobre isso, né? Porque
A gente mencionou aí agora há pouco, tipo remédio para escorbuto, considerando as frutas cristalizadas e a mistura com aguardente, ou seja, algo parecido com as nossas caipifrutas e as nossas caipirinhas. E eu queria que você comentasse aí, com um pouquinho mais de densidade, sobre essa história da caipirinha. Tem a ver com gripe espanhola, não tem? É bom para Covid ou não Pois é? é, O que, que você acha? eu acho que tudo, cachaça sempre é bom para um bocado de coisa. Né? Eu acho que cachaça sempre é bom para qualquer coisa. Você inventa a coisa depois. Primeiro cachaça sempre. Você tem uma evolução aí Você de justifica 1910. depois, né? Depois você inventa aí para que você está usando, mas eu acho que ela é sempre boa. Né? Você tem aí, 1918, suco de limão, alho e mel de abelha. Veja que remédio sem graça. Suco de limão, alho e mel de abelha. Aí vai evoluindo, alguém coloca cachaça nessa mistura de suco de limão, alho e mel de abelha. Já melhorou um pouquinho. De repente, as pessoas tiram o alho. E Eu alguém tem a aposto que não brilhante precisou ser ideia. muito sábio para isso. Alguém tem a brilhante ideia de colocar uns cubinhos de gelo. Né? Então virou suco de limão, açúcar, cachaça e gelo. Né? Maravilha. Só que a gente tem que. E aí é por isso que eu gosto de brincar com a história. Uma coisa é você dizer que a caipirinha tem a origem na gripe espanhola. Provavelmente de aplicar o nome, caipirinha. Então, a partir dessa época, alguém disse assim: me dá aquela caipirinha. Qual? Batizou, aquela que é boa né? para a gripe espanhola. Alguém batizou. Eu acho que é uma origem nobre, não estou questionando isso. O que eu questiono é a gente não considerar, por exemplo, que a poncha da madeira existe. Que a poncha da madeira foi elaborada com os mesmos elementos. Açúcar, uma fruta Que e o limão era aguardente uma de cana. delas, com certeza, e aguardente de É cana. bem provável. Exatamente. Originalmente, o termo poncha, né, na língua da região da Índia que se fala, que os portugueses tiveram acesso, porque ali se falam 4.000 idiomas, tem uma riqueza linguística absurda, e isso quer dizer muita história, muitas Onde trocas tem língua tem muita culturais, história. muita troca cultural, né? Tinha 5 ingredientes: um aguardente de arroz ou noz de coco, ou seja, uma fermentação, posso chamar de fermentação porque eu não sei se evidentemente eles faziam destilação. Acho provável. Por quê? Porque a relação com os árabes era muito forte, já há muito tempo. Aquela Lá no região é uma Egito há muito região. tempo. Não, é aquela região da costa africana, do lado do Mar da Arábia, que dá frente para o subcontinente indiano, né? É uma região de troca comercial há anos e anos e anos. Entendeu? É um Mediterrâneo mais expandido. Você não avistava o outro lado, mas a pilotagem sabia como chegar. Então você navegava de um lado para o outro. Então, comercialmente, você fazia um roteiro de trocas comerciais já bem consolidado. Você não tinha com a Europa, porque os europeus não faziam essa navegação de longo curso. Só faziam a travessia mediterrânea, que era de, né, curtíssimo prazo e distâncias, né, do olhar. Né? Então você tinha a poncha, né, ponche indiano, aguardente, arroz ou coco, sumo de limão, açúcar, água e uma especiaria. A especiaria era o chá. O chá indiano. Então você misturava tudo isso e você tinha um ponche. O ponche indiano. Esse ponche que aqui em Pernambuco se chama ponche, que na verdade não tem a especiaria, não tem o resto tem. Tem um aguardente, você chega em umas festas mais tradicionais aqui, em famílias mais tradicionais, vai ter um ponche. Esse ponche vai ter um aguardentezinho de cana, vai ter uma fruta, ou frutas no plural, né, variedades, um suquinho de limão, tem um cítricozinho, né, mas é uma bebida para alegrar o ambiente. Né, para você Olha aí, se servir. a Então gente tem pode essa tradição por aqui. A gente pode corrigir hoje as especiarias colocando uma cachaça armazenada na amburana.
Pode. Eu acho que fizemos uma porcidiana. Essa liberdade criativa nós temos, tranquilamente. Né? E essa bebida era uma bebida que provavelmente os portugueses, na sua tradição de navegação, começaram a usar na Ilha da Madeira, e a Ilha da Madeira começou a produzir isso para aquela última parada estratégica antes de pegar o longo curso dos navegadores portugueses que saíam do Rio Tejo, navegavam mais 2 dias, chegavam na Ilha da Madeira, coletavam frutas, coletavam os últimos ingredientes frescos para poder fazer a navegação de grande curso, para fazer o contorno da África, para chegar com mais 2 meses na costa indiana, sem precisar parar na costa africana. Então, é bem provável que daí você tenha tido a evolução para a chamada poncha da madeira, né? Que é o cítrico, açúcar, cachaça. Graças a Deus, gelo, que é bom demais. Deus, né? Ainda bem, é bom, né? Que é bom demais o gelinho. Tá explicado. E se você for no YouTube e colocar lá Poncha da Madeira, você vai ver variedades e variedades de diversos fazeres, né? E tem inclusive uma peça de madeira muito bem feita, que ela é constituída exatamente para esmagar o limão ou a fruta que você está colocando dentro da poncheira, né? E você esmaga ela e mistura ao mesmo tempo, que você faz assim. Aí ela tem a colher bailarina hoje em dia é isso. As costas da colher bailarina, ela é feita para esmagar a polpa da fruta ali de alguma maneira. Perfeito. Então tá aí, ó. A gente já até conversou sobre a história da coquetelaria. Olha aí a colher bailarina, de onde ela vem. Boa. Olha, não tem a menor dúvida que isso tem a ver. Bem observado. Tá passando algumas coisas pela minha cabeça aqui, mas até pelo horário aqui, acho que esse assunto vai nos tomar, inclusive, o resto do horário. Que é, historicamente, como foi a importância da cachaça para a geopolítica brasileira e global, né? Porque assim, a gente vê traçando o caminho da cachaça aí, a gente conversou sobre vários outros assuntos, mas o que se observa é que a cachaça ela foi importante para o Brasil desde sempre. E até hoje ela é importante, ela teve um tempo mais virtuoso, né? Mas ainda hoje ela tem uma importância grande. Como é que foi isso, historicamente? Marcelo, ainda é. A cachaça é um elemento de integração fortíssimo. Eu acho que o brasileiro, apesar ele tem uma relação de amor e ódio com a cachaça. Tá? Se construiu a cachaça no Brasil, o produto cachaça, com muito custo. Né? Veja, Portugal, em alguns momentos, proibiu produção, proibiu venda. Por quê? Porque competia com os produtos portugueses. Né? Então, você tem uma relação de amor e ódio sendo estabelecido entre a coroa, né, a metrópole, né, e a colônia. Essa relação ela vai evoluindo, ela vai criando conflitos, né, e servindo para também harmonizá-los. Você falou dos ciclos revolucionários em Pernambuco, não foram poucos. Né? Nós estamos passando exatamente por um ciclo revolucionário, 200 anos da Revolução Pernambucana, de 1817. Então, imagine que em 1817 iniciou-se em Pernambuco, não foi só 1817, é o início de um processo revolucionário que começa em 1817, depois vira 1819, 1821, 1824, 1849, quer dizer, são várias datas importantes, e essas datas importantes vão transformando aquele Estado gigante que virou herdeiro do Brasil holandês no nosso tamanho de hoje, né, que estamos muito felizes com esse tamanho de hoje, é ótimo, né, mas ele só é uma forma de conter o valor do que é ser pernambucano, porque nós somos bem maior do que isso. E a cachaça é uma parte importante disso. Né? Imagine que em 1817, 1819, 1821, 1824, durante esse ciclo revolucionário, que tinha a ver com a República, que tinha a ver com modelos libertários, né? A gente tinha a ver com liberalismo, tinha a ver com, né, movimentos que estavam eclodindo no mundo todo, tinham a ver também com nativismo, com cultura.
né? E num belo dia um padre rezou uma missa e não tomou o corpo e o sangue de Jesus, ele tomou, né, o corpo de Cristo e uma cachaça pernambucana. Né? Então, isso aí tem um simbolismo na nossa política, na nossa identidade cultural fortíssimo. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente é identitário, que a gente busca um elemento como a cachaça para mostrar a identidade, até o fervor religioso, né? A identidade religiosa como parte dessa matriz cultural, a gente também nega a cachaça. Não sei se por valores opostos, né? Esse conflito eterno entre poder central, o poder dos estados, das províncias, entre metrópole e colônia, né? Mas a gente tem um papel de beber 800 milhões de litros de cachaça produzido por ano. Mas a gente não conta para ninguém que a gente bebe 800 milhões de litros de cachaça por ano. Né? É muita coisa. É muita coisa. É mais do que se produz de uísque escocês na Escócia, é mais do que se produz de qualquer produto destilado no México, por exemplo, seja tequila, seja o somatório de todos os outros. Né? Então o Brasil produz e consome sozinho 800 milhões de litros de aguardente de cana, cachaça. Tá. Só para clarear para quem está nos ouvindo aqui, a gente tem na exportação de cachaça hoje entre 1% e 2% do que é produzido é exportado. Ou seja, a gente consome no Brasil no mínimo 98% da produção. E o que o Gilberto está chamando a atenção é que esse 98% da produção é mais do que a produção de tequila, a produção de uísque escocês que é consumido nos seus locais e exportado. Ou seja, a gente gosta muito de cachaça. Exatamente. A gente bebe muita cachaça. Mas se você perguntar se o cara bebe, a gente o cara nega. Não, nunca vi. De vez em quando uma fininha. Tira gosto da cerveja. A gente toma na praia um sol escaldante, com um caldinho de feijão, com um ovo de codorna. Né? Então imagine o que é que são 800 milhões de litros numa população de 200 milhões de habitantes. Veja o volume disso. Vamos fazer as contas aqui. Quanto que dá por cabeça aqui? Só para ver. Vai 4 litros contando aí. 4 litros por habitante. Eu tô tomando os de alguns aí, eu acho. Eu também, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Veja, as populações que mais consomem destilados, elas estão entre 12 e 15 litros por habitante. Aí você faz, meu Deus, é muito mais do que a gente consome. Eu digo, são populações nos Balcãs, na ex-Iugoslávia, nos países da ex-cortina de ferro, que não têm outros produtos destilados para beber, que bebem exclusivamente uma vodka. Destilado neutro. Entendeu? Um destilado neutro. Que não tem a variedade de madeiras que nós temos. Imagine o que é um mundo baseado em carvalho. Que tristeza, não é? Exclusivamente carvalho para se produzir, para se armazenar uma bebida destilada durante X tempo, né? E a gente tem mais de 30 madeiras, 40 madeiras, cada vez mais a gente chega com novos experimentos de madeiras brasileiras, ou de mix, né? Misturas de madeiras brasileiras. Deixa eu te contar que o professor Eduardo Martins, lá da Dorna Havana, contou pra gente aqui semana passada que eles já estudaram mais de 170 madeiras. Olha isso. Muitas dessas com perfil sensorial muito positivo para a cachaça. Algumas acabam não sendo comerciais, porque a rota de produção, né, a logística para a produção daquela madeira acaba não sendo viável. Mas mais de 170 madeiras eles já fizeram experimentos para poder envelhecer cachaça. Olha isso. Rapaz, isso é delicioso. Veja, ninguém no mundo tem esse processo de envelhecimento com tanta disponibilidade quanto nós. Ninguém tem a capacidade de produzir madeira, né, com essa velocidade, ou com essa quantidade, ou com essa qualidade, como o Brasil tem. Falta ousadia para a gente. A mesma ousadia que os portugueses tiveram quando acordaram de manhã e disseram assim, precisamos chegar na Índia. Precisamos trazer... Vamos para Marte. Vamos para Marte. Vamos chegar primeiro. Vamos ter que chegar primeiro lá, plantar cana. Né? Deve dar, porque sol não falta.
Eu fico preocupado, viu? Eu vou, assim, os números que são semi-oficiais é que a gente tem uma capacidade instalada de produção de 1,2 bilhões Bi. de litros, né? Bilhão de É. litros, e aí eu fico preocupado, exportando 1% para 2%, se exportar 5%, vai faltar lá na minha loja. Nós vamos fazer o Meu quê? amigo, meu amigo, nosso potencial é muito maior que isso. Se lembre que o nosso potencial de produção de álcool, na verdade, está dentro do posto de combustível. Entendeu? É o que Está vende. no posto de combustível. A quantidade de cana-de-açúcar que existe no Brasil, com capacidade de se transformar numa bebida destilada, é monstruoso. Ó, Ninguém tem o que nós temos. perguntaram aqui para nós agora se esses números que a gente está conversando aqui, esses 800 milhões de litros, se eles são oficiais e se está contabilizando os clandestinos. Quem é que me perguntou aqui? Felipe alguma coisa aqui, Felipe Simino Duarte. Eu só vou chamar a atenção o seguinte, quarta-feira agora, acho que é quarta-feira, não sei, é nessa semana agora. Procura aí o Viva Cachaça lá do Bruno Videira, que o Bruno Videira vai fazer o Bruno vai fazer uma live com o André Gerke, do Mapa, e eles vão fazer um bate-papo sobre o Anuário da Cachaça 2020. Então eu Maravilha. imagino que esses números oficiais serão publicizados lá nesse bate-papo do Bruno Videira, do Viva Cachaça, junto com o André Gerke, que é fiscal do Mapa lá. Então, só para deixar aqui também. Muito bom, muito bom, muito bom. São números, esses números que eu dei são números mais genéricos e tradicionais que, por exemplo, o IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, tem na sua discussão. São números de referência. Eu não sei lhe dizer como é que está esse dado histórico, como é que dá essa referência, não. Mas aí o mapa tem essa produção claramente monitorada e é fácil de ver. Né? Exatamente, exatamente. Então teve isso, né? Assim, a cachaça teve até aqueles momentos que as pessoas. Que tem alguns livros aí que chegou a financiar escola pública, que a cachaça teve um período que incomodava o reino e por isso ela era sobretaxada, ainda é sobretaxada hoje, mas ela já representou uma parcela da economia brasileira muito grande. E hoje ela representa um negocinho assim, né? Tanto que quando esse 1% de exportação é 80 milhões. O que é 80 milhões para uma pauta de exportações? Não é nada, é troco de banana. Não é nada. Exatamente. E já foi uma pauta enorme. Olha que é um setor que emprega 600 mil pessoas. Isso. Não tem dúvida, não tem dúvida. Veja, imagine que a cachaça tem um potencial gigante de produção, o que falta é a estratégia de escoamento, de logística, de produção, de promoção do produto. Né? Isso tem a ver com estratégia de exportação de um país. Né? Se você olhar o esforço que o México faz para exportar a sua tequila, você vai ver que ele tem um mercado de exportação de 60% do que produz. Né? É um destilado que vende muito mais do que a cachaça brasileira. Mas ele criou uma estratégia para isso, nas Copas do Mundo, né, na divulgação mais ampla, nos seus eventos internacionais. Ou seja, tem uma consolidação com o tempo, né, de uma estratégia, de um planejamento de longo prazo, né, que os portugueses fizeram e que a gente não faz. O português fez lá com o vinho do Porto, por exemplo. Vem cá. Eu já chamei atenção aqui na live semana passada, quando a gente estava falando de indicação de procedência, eu estava chamando a atenção do pessoal lá de Abaíra, do pessoal de Salinas e do pessoal de Paraty, que eles não exploram o potencial da IG deles. Eles não exploram principalmente em termos de marketing, divulgação, de o que identifica o produto deles diferente de outros produtos. E o que eu chamei a atenção? A gente fala do México com tequila. Olha que nós vamos ser passados para trás pelo mezcal, hein? México vem com uma nova onda de mezcal aí, e a onda do mezcal do México é a nossa onda da cachaça de alambique. Então, tem que abrir o olho. É isso mesmo. É exatamente isso. Né? Você vai ver aí, por exemplo, hoje a gente está falando de uma tributação acima de 80% num produto que é genuinamente brasileiro. Você tem discussões que... Surreal. Totalmente surreal. E mesmo considerando o destilado, né, o impacto que ele causa na saúde pública pelo consumo irresponsável, ou não responsável, melhor dizendo.
Isso tem a ver com todo o ciclo, por esse tipo de consumo, que nós não temos nenhum interesse que ele se consolide, pelo contrário. Né? Beber menos, beber melhor, né? Mais valor agregado no produto. Né? Então, faz todo sentido que a gente mergulhe nesse discurso e nessa discussão. Ao mesmo tempo, a nossa incapacidade de olhar mercado externo. Um produto que é a cara do Brasil, que tem uma identidade como a caipirinha. Nós não fazemos isso. Né? Nesses países do mundo que consomem produtos numa média 3 ou 4 vezes acima do que a gente consome, né? Tem certamente espaço para a gente apresentar bons produtos, ou produtos diferentes do que eles tradicionalmente têm acesso. Né? Com uma variedade enorme de madeiras, com tipologias até diferentes de produção. Né? Então, um mix de produtos, tem aí uma variedade enorme. A gente podia estar mergulhado nisso. Com toda certeza. Deixa eu tentar te fazer umas perguntas aqui para poder prestigiar as pessoas que estão conosco até agora. Eles estão perguntando, acho que para nós dois, como que a gente vê o refinamento da cachaça em relação à promoção dela, ante o preconceito que é um legado pesado. Você entendeu? Entendi. Eu acho que eu comentei já um pouquinho isso, né? A gente nega um pouco a cachaça de vários aspectos. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem um passado da cana-de-açúcar, que é escravocrata, latifundiário, sombrio, né? Que é degradante, né? Mas são valores que vão passar com o tempo, porque nós vamos trabalhar para que eles passem. Né? São valores que a gente quer que fiquem no livro de história e que não reflitam mais a nossa sociedade. São desejos de um futuro melhor, que não se repitam, logicamente. Não são diferentes de nenhum ciclo de grandes civilizações. Tá? Existiam em grandes civilizações sempre virtudes e pecados, e sempre uma balança. Eu estou falando de gregos, estou falando de árabes, estou falando de diversos. Você não tem nenhuma grande civilização que não tenha uma balança nesse sentido, que tem pecados de um lado e virtudes do outro. Mas você não vai enaltecer os pecados. Você vai entender os pecados e tentar fazer com que eles não mais deixem legados dentro dos seus valores cívicos. Você vai tentar fazer com que eles sejam meramente parte do seu passado. E você vai tentar fazer com que suas virtudes se eternizem. A cachaça vai entrar nesse circuito, não tenho a menor dúvida. Quanto mais a gente orgulho tiver dela, em termos de produto, né, valores que ela possa ter, harmonizações, o próprio valor cultural da história dela, a nobreza que está por trás, o que ela significa, né, a quantidade de pessoas que passou para que um produto desse chegasse num padrão como nós temos hoje. Né, é uma bebida que compete de igual para igual com qualquer das grandes bebidas do mundo em padrão de qualidade. Não tem absolutamente nada nesse produto que seja diferente do que os grandes produtos baseados em destilação semelhante, né, tenham. Então aqui não vai causar mais câncer do que o câncer que é causado pelo excesso de outra bebida destilada. Está no nicho de consumo responsável. Se você for responsável, ela vai ser capaz de lhe dar a alegria que você quiser receber dela. Dentro de determinados limites, ela é uma grande companheira. Né? Passados os limites, qualquer remédio vai lhe fazer mal. Né? Então use com responsabilidade, harmonize com um bom charuto, harmonize com uma boa... um bom salgado, com uma boa carne, com um bom churrasco, com um bom chocolate. Ela tem um momento adequado para você mergulhar nela. E transfira isso para as pessoas que você queira bem. Né? Harmonize isso com seus amigos. Leve uma boa garrafa para dividir com seus amigos. Hoje é dia do amigo. Vamos dividir uma boa cachaçinha. Né? E vamos valorizar nosso produto. É um produto que emprega muita gente, é um produto que tem uma identidade territorial gigante, é produzido em quase todos os estados do Brasil. Cada estado produz com um padrão de qualidade maravilhoso. Né? Com o território à nossa disposição, você tem sabores, odores que variam em detrimento do território. Então isso é maravilhoso. Técnicas produtivas cada vez mais qualificadas. Então, eu vi uma pergunta aí, en passant, sobre o gin, sobre a modinha do gin.
é mais um destilado, como o uísque foi, como o uísque E é um, né, é um subdestilado, né? É um subdestilado, total, é um destilado de segunda categoria, para começar. não tenho medo, não. Meu produto é tão bom ou melhor do que qualquer produto que venha mexer com todos os nossos sentimentos organolépticos. Né? O gin Sem chegou, vai dúvida. passar e a cachaça vai continuar. São 800 Ô, milhões de litros, não é brincadeira, não. ô Gilberto, deixa eu fazer um adendo aqui para aproveitar, inclusive, o seu local de fala de hoje em dia, que é o local político que você também tem na sua vida. Eu chamei a atenção aqui semana passada que nós da cachaça, que a gente também tem que se assumir politicamente. Não estou dizendo politicamente de esquerda, direita, não. Estou dizendo se assumir politicamente de querer estar na política. Igual tem lá nas bancadas, a bancada do pessoal da agricultura, a bancada do pessoal da religião, a bancada do não sei o quê, que a gente tem que se assumir enquanto movimento político dentro desse Brasil. Porque nós somos um produto que identifica o país. E se a gente não tem uma bancada da cachaça no Congresso, tem alguma coisa errada aí. Então que a gente tem que ter mais coragem. A pandemia está servindo para a gente ter coragem de botar a cara na rede social, de mostrar as nossas histórias, mostrar o que tem no mundo do universo da cachaça. Agora, vamos chamar a atenção. A política está aí, ela tem que ser utilizada. Isso. Então Não adianta eu ficar falei isso semana reclamando. passada. Não adianta ficar reclamando sem buscar representatividade. Não adianta mesmo. Não é um produto que tem 82% de tarifação de imposto, tem alguma coisa errada. Né? Porque a informalidade está dominando. Ninguém aguenta mais pagar o imposto. Né? Então você vai colocar um produto de segunda linha para competir com aquele profissional que tem esmero no seu produto, que tem responsabilidade, que paga em dia seus funcionários, que paga o imposto regulamentarmente. Né? E isso que é essa ferramenta de desenvolvimento que a gente vai aceitar. Nós precisamos ter em posição, independente de partido político, independente de ser esquerda, direita, centro. Né? Eu acho que representar bem. Existem. Veja, se o preceito do imposto é inibir o consumo, né, em alguma escala, para você ter um produto que pelo corte econômico, você cria uma ferramenta de inibição de consumo, né, em qualquer escala. Por que não ter um preço mínimo, por exemplo, para colocar no mercado, para inibir que esse produto, que tem entre aspas, né, que tem uma escala de produtividade que pode ter o seu custo de produção dentro de uma escala baixa, né, dependendo da estrutura produtiva que está por trás. Por que você não tem uma tarifação mais harmoniosa com essa responsabilidade, né, que não pegue tão pesado com quem produz seriamente, que tem padrão de qualidade, que tem responsabilidade, e você não cria uma harmonização com um preço mínimo, uma tarifação mínima. Eu acho que tudo isso é uma articulação, é uma capacidade do segmento de remar para o mesmo lugar, entendeu? Eu acho que o segmento é muito disperso nesse aspecto. As pessoas tendem a reclamar demais e não fazem o exercício do pensamento unitário, de ter o foco no que nos une, não naquilo que nos separa. Nos separa. Gilberto, 1 minuto no máximo para a gente terminar a live. Eu queria te agradecer imensamente por essa noite, esse final de noite do Dia do Amigo. Me senti de verdade aí do seu lado, me senti uma troca imensa. Queria te agradecer por tirar esse tempo aí para poder estar conosco. Você com certeza brilhantou a live aqui com muita história, com muita informação. Queria brindar a sua sabedoria e todo o seu conhecimento, brindar todos os amigos que estão conosco aqui. E é isso, a fala é sua até acabar. Vou brindar aqui o restinho, ó. Tá aqui, ó. Murilo, obrigado, viu, pela cachaça, viu? Eu queria terminar aqui fazendo a apresentação de mais um livro. Ó, Escravidão, Laurentino Gomes. Tá? Um livro maravilhoso. Eu estou na metade dele já. Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Isso aqui praticamente é o ciclo da escravidão
durante os primeiros momentos aqui da civilização, principalmente em Pernambuco, porque é o território que tem primeiramente esse ambiente. Então, 20 segundos. cachaça, cultura, história, Brasil, né? O legado é esse, é o que há de mais identitário naquilo que nos une. Obrigado. Um abração. Você é um gênio. E vida longa aí Valeu. na Secretaria.